Se tu ainda é novo no estudo de gestão de conhecimento, é bem pouco provável que já tenha se preocupado com a forma que tu organiza as suas pastas na sua Vault. E uma das maiores armadilhas que eu caí quando eu estava começando era tentar classificar os conteúdos por pastas, que quando se começa a ter muitas notas, você vê o resultado como uma caralhada de camadas e subcamadas de pastas onde tu basicamente não consegue achar nada. E basicamente foi isso que me fez, na época, buscar e estudar formas mais eficientes de organizar as minhas notas. O que acabou, né, que deu para perceber que de fato é algo que impacta muito mais do que simplesmente permitir que eu acessasse e encontrasse as minhas notas de forma mais fácil. Eu percebi de fato que isso é algo que impacta muito em você encontrar o melhor fluxo de estudo e que te permita de fato se tornar mais eficiente. Desde então, eu cheguei a testar vários métodos, até mesmo uma organização com literais zero pastas, né, 100% por links e regras de nomenclatura. Essa loucura que eu fiz por ter lido uma discussão no Reddit, que tem muita coisa lá que é bem interessante acompanhar. E por fim, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os dois principais, né, os dois métodos que eu mais gostei, mais usei, e também apresentar alguns conceitos que eu acho importante para se aplicar muito além disso. Gestão de conhecimento pessoal, ou como você vai mais comumente encontrar na internet, PKM, é o processo de coletar, organizar e aplicar conhecimento de maneira que facilite o aprendizado contínuo e a resolução de problemas. E a chave para que esses métodos funcionem é o processo de adaptabilidade, a capacidade de você conseguir ajustar as ferramentas e os métodos às suas próprias necessidades. Os métodos que eu vou apresentar aqui se apoiam muito nisso e se dividem em níveis amplos para simplificar e se tornar escalável. Começando pelo que eu acredito que seja o método mais simples e intuitivo para quem está começando, é o método ACE, Folder System Framework. Sim, talvez esse seja o acrônimo mais usado pela humanidade. Se tu pesquisar ACE, vai achar vários significados, até mesmo dentro de um mesmo contexto, entendeu? Principalmente em área de tecnologia, tu vai ver que, né, eles usam esse acrônimo para diversas coisas, mas no caso, né, o que nos interessa nesse vídeo em específico é o que foi popularizado pelo Nick Milo, do Linking Your Thinking, que no caso, eu não sei quem criou esse sistema, quem adaptou totalmente para sistema de gestão de conhecimento, mas o Nick Milo foi o que popularizou. E para mim, esse método se destaca pela intuitividade e simplicidade. São 3 espaços amplos e simples que dividem as suas notas em etapas básicas. Na tela, eu estou com a Vault do Ideaverse do Nick Milo, que vocês podem acessar diretamente pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, mas também, né, vários artigos referenciando ele na internet. Tem vários vídeos dele também no canal Linking Your Thinking, que vocês podem entender melhor, mas na prática é simples e diretamente um sistema que você vai organizar o que você faz em estudo, do qual você se preocupa em adquirir, conectar conhecimento, entender o que você precisa entender. A partir desse estudo, realizar um planejamento dentro de um calendário com definição de metas e tudo que envolva processo que está em um tempo. E efforts, nada mais que basicamente algo de fato sendo feito com o que você estudou. Então, é um processo intuitivo que leva ao outro, onde uma etapa leva a outra. E aqui tem alguns resumos. Basicamente seria para inspirar o trabalho, né, o que são para você adicionar, relacionar e comunicar, onde você de fato inicia o seu conhecimento através de bibliotecas, de pessoas, recursos, e capitaliza isso através de mapas de conteúdo e mapas e notas de conceitos, entendeu? Então, como eu falei, tudo que é relacionado a estudo, conhecimento em si, você vai armazenar no Atlas, que, como vocês podem ver aqui, exatamente as nomenclaturas usadas: dots, notas pontuais, e mapas, que são os mocks. Calendário, como eu falei, é a agenda, onde você determina o foco, você faz o planejamento e define objetivos.
onde tudo está muito bem definido num cronograma, sendo a perspectiva de definir o que será feito e revisar o que foi feito. E é claro que a partir disso, muito do que você decide fazer e planejado está no Efforts, que também nesse modelo ele separa por pontos de estágios de execução. E assim, uma vez que tu entende cada etapa, né, o fundamento do que isso se propõe a fazer, é claro que cada etapa que você vai segmentar e organizar da melhor forma que você funciona, e tanto por você poder classificar por prioridades ou por, né, estágios de execução, cada um decide o que faz e, como eu falei, é algo que funcionou por muito tempo para mim, porque ele é muito objetivo, muito fácil de você intuitivamente desenvolver e progredir nas etapas do que você faz, entendeu? E por mais intuitivo que seja para a maioria das pessoas, eu me aplico nisso e eu sei que muitas pessoas também têm uma dificuldade muito grande de aplicar o que se estuda. Você vai acaba estudando muito e não sabendo exatamente como isso vai se tornar de fato num resultado palpável de projeto ou tarefa. E assim, isso daqui resolve porque torna muito intuitivo, você revisa o que você estuda, isso te dá ideias do que planejar, você define metas, bota em efforts e a partir disso, de fato, tem as coisas concluídas. E esse é o ponto, entendeu? Se basicamente tu consegue fazer isso funcionar e você consegue passar por todas as etapas do método Atlas, basicamente o sistema de gestão de conhecimento está funcionando, entendeu? E por mais básico que seja, a ideia de qualquer estudo, de qualquer esforço para ampliar o nosso conhecimento é fazer coisas, é ter capacidades, e isso daqui ajuda demais. A gente também usa para o conceito de Add, Relate and Communicate, que na prática é muito próximo do primeiro vídeo desse canal, que eu expliquei o meu processo de estudo, no qual existem diversas etapas necessárias para que de fato você entenda o que você está estudando, desde a fase que você adiciona fragmentos de conhecimento no seu sistema de gestão, ou seja, você adquire novo conhecimento, você estuda coisas novas, até o processo de você relacionar essas ideias e criar mapas e contextos que dão sentido ao que você está de fato lendo e consumindo. Não basta você encher a sua vault de informação se você não faz a mínima ideia do que você está colocando lá e você não dá o tempo necessário para que de fato seja possível entender tudo que você está consumindo. E o Communicate, nesse caso, é numa perspectiva de criação de conteúdo mesmo, onde você define aqui como objetivo escrever newsletters ou artigos do que você estuda, para, mesmo que de forma mínima, se você não produz conteúdo ativamente com vídeos, escrever e publicar o que você faz ajuda bastante. É um exemplo de efforts que pode ser aplicado a todas as áreas do conhecimento, tudo que é relacionado a estudo, e mesmo que não seja com propósito algum de alcance de pessoas, o simples fato de você se dispor a fazer e fazer já te ajuda muito e te faz aprender mais. E assim, acho que deu para notar o que eu quis dizer quando eu falei que esses sistemas focam em princípios fundamentais, porque são aspectos muito amplos, mas na prática isso se trata do alicerce do qual vai permitir que você construa de forma sólida uma base de conhecimento ampla e escalável. É um sistema do qual você vai poder, a partir disso, não ter que fazer grandes alterações para continuar estudando e adaptando tudo que você aprende de novo, mesmo em questão de método de estudo. Eu posso dizer que foi o método que eu usei por mais tempo. Por muito tempo, as minhas notas, as minhas pastas estavam ali exatamente do jeito que está aqui. Atlas, Calendar, Efforts, entendeu? Aquele X não tinha. Basicamente, um sistema que é muito adaptável. Eu uso tecnicamente ele até hoje, porém, com camadas a mais que eu passei a achar necessário, mas fica a recomendação para quem está começando: testa primeiramente encaixar o seu sistema de gestão em um sistema ACE, porque a partir disso vai ser muito mais fácil você escalar para diferentes níveis de complexidade de estudo e anotação. E bem, eu não vou estar falando sobre Zettelkasten nesse vídeo. Eu já comecei a falar sobre tanto o Zettelkasten quanto o Ecological Thinking em um dos meus últimos vídeos. Pretendo sim trazer mais conteúdo, se aprofundando mais nisso futuramente, mas nesse caso em específico, o
conceito e método que preciso pelo menos contextualizar para que você entenda o próximo sistema de gestão é o Para Method. Foi aí criado pelo Thiago Forte, se não me engano, pelo menos foi por onde eu consegui ter acesso à informação. Um amigo Alex, me recomendou um livro dele, qual eu li uma boa parte. E, cara, é simplesmente a melhor organização possível se você, né, tem como objetivo executar múltiplas coisas, fazer acontecer, considerando o seu sistema de informação, entendeu? Como vocês podem ver aqui, basicamente se baseia em você se organizar em projetos, áreas, recursos e, né, resources, arquivos, tanto faz. É basicamente uma forma da mesma forma que o Ace separa as etapas, isso, né, no Para você organiza os seus efforts. Aqui está um exemplo de organização Para, onde basicamente você tem aqui projetos, dos quais são algo que você tem em mente uma conclusão. Por exemplo, completar uma página de web design, comprar um novo computador, e você organiza as suas ordens de tarefas para que isso seja concluído. Áreas é algo equivalente em efforts, só que você não tem como objetivo uma conclusão. São funções / esforços que fazem parte do seu cotidiano, coisas que você precisa estar constantemente melhorando e definindo, né? Como, por exemplo, marketing é um exemplo disso, constância, human resources, né? Recursos humanos, saúde, você tem que manter a sua saúde, então isso é algo que vai exigindo metas constantes e não tem o que fazer. E bem, recursos é onde a gente acumula referências e materiais que a gente pode tornar útil, tanto para áreas quanto para projetos, entendeu? É literalmente o significado da palavra recursos, ter ali materiais, livros, artigos e por aí vai. E bem, archives, arquivados, algo assim, seria arquivos, mas é equivalente à área de efforts arquivados, ou projetos que você já concluiu, basicamente, como está aqui, ideias inativas, né, coisas que você queria fazer, mas não conseguiu por algum motivo, teve algum bloqueio, entendeu? E interesses passados também, mesma coisa. Tá bem claro nesse artigo que eu vou deixar para vocês, no que se baseia esse método Paras. Conceito apresentado, agora eu quero mostrar para vocês a segunda organização, que é a que eu uso atualmente, que da mesma forma que foi necessário eu estar estudando, consumindo o material do Nick Mello para aplicar e adaptar o método ACE no meu sistema, esse repositório seria o equivalente a isso, que basicamente o cara adaptou de forma genial, tanto o uso do método Zettelkasten quanto a aplicação do Para num sistema de gestão de arquivos, né, num sistema de organização de pastas muito funcional e que eu tenho gostado muito de aplicar. E assim, se vocês também, né, gostam de acompanhar a comunidade, vocês sabem que é comum as pessoas compartilharem as próprias vaults, né, pelo menos o sistema de organização que eles usam, todo mundo ali, né, os mais engajados sempre estão postando, sempre estão publicando e falando sobre, comentando, até para melhorar mesmo. Esse é um desses casos em que a pessoa, né, decidiu compartilhar e que deu muito certo. No caso, ambas as vaults que eu vou estar mostrando aqui, a Ideaverse quanto Dusk, são vaults públicas, assim, que, né, a comunidade e o Nick disponibilizam para você baixar e tá podendo explorar, conhecendo e estudando os métodos ali que são aplicados na vault deles, entendeu? Então, assim, é uma vault que tem como objetivo te mostrar como a vault é organizada. Por isso que aqui, né, no Getting Started você pode ver que o conteúdo é sobre a própria vault. Começando com o que já dá para notar, são mais etapas, são mais pastas que estabelecem um alicerce, sendo o Hub, o Para, Zeta, Daily, Stick e System. Primeiro eu vou mostrar para vocês como isso está apresentado na Vault em si, que você pode baixar, e depois eu vou mostrar como eu adaptei para o meu sistema, que na prática eu não mudei muita coisa, para ser sincero. Começando com o Hub, são notas centrais, né? Notas ali de tipo home, basicamente onde você consegue estar estabelecendo notas de mapas de conteúdo. E como eu expliquei quando eu falei um pouco sobre o Zettelkasten, você vai separar as suas notas permanentes com as suas notas atômicas, notas literárias e por aí vai. Sendo vários exemplos, né, de algumas notas permanentes que se aplicam a conceitos definidos, notas de literatura, que na prática aqui é uma revisão de leitura, entendeu? Ou seja, ou notas fleeting, que basicamente são notas rápidas, né? Notas rascunhos, dos quais você muitas vezes pode apagar, ou até mesmo dependendo do quanto aquilo vai se aprofundando de fato, se torna um estudo até muito importante, já aconteceu muito comigo, né? Como eu havia explicado
O Para segue exatamente a mesma ideia, onde você organiza, né, separa as suas notas em áreas mesmo, Resources e Archives. Bom, abaixo aqui do Zeta a gente tem o Daily, que seria o equivalente ao Calendar, entendeu? São onde você coloca as notas diárias, né, diferentes calendários de planejamento, de você definir metas, e assim, é exatamente o calendário do método ACE, só que aqui como Daily. E aqui logo abaixo tem a pasta Stick, que é algo próximo do Fleeting, porém um aspecto mais amplo e num ponto de vista de mais rascunho ainda, entendeu? Notas ali rápidas, notas que você necessariamente quer fazer ali e não quer se preocupar se tá ali, não quer lembrar, ou até mesmo vai revisar em algum momento, mas são notas que você escreve sem tanta preocupação. E basicamente é onde você enche de coisa aleatória para organizar depois. E System, como vocês já devem poder deduzir, são conteúdos referentes à Vault em si, como templates, informações da Vault. Tem uma nota que eu sempre usei, que é o MetaInfo, onde eu explico como a minha nota funciona, como não é tão complexo. Uma nota dá para fazer isso, mas a partir do momento que a gente vai criando várias etapas, é bom a gente criar outras notas e organizar isso bem, entendeu? Os templates em si, entendeu? Olha o template da nota diária, né, etc. Arquivos de mídia também, por exemplo, PDF. Agora voltamos à minha Vault. Como vocês podem ver, eu basicamente mantive todos, né, as pastas que estão como padrão no método que o cara publicou, e eu uso exatamente da mesma forma. No Daily é um calendário, onde eu organizo os diferentes calendários que eu tenho aí, diferentes notas, como notas diárias, mensais e anuais. Hub, no momento é só o meu homepage, mas notas centrais ali de controle eu pretendo colocar aqui. No meu Para, eu tenho várias áreas aqui que são, né, que eu me mantenho fazendo, como vocês podem ver aqui, ó, tá as áreas. E eu vou pegar um exemplo desse canal mesmo, a minha organização geral, e componentes, que basicamente são ali fragmentos dos roteiros que eu fiz. Basicamente, a nota sobre a Ecological Thinking que eu queria fazer, que está o roteiro, entendeu? Então é uma área ali que eu já defini como postado. Mesma coisa agora eu estou fazendo aqui do método ACE. E, enfim, deu para entender. E, tipo, os plugins que eu uso para manter esse sistema eu já expliquei lá no último vídeo. Mas dá pra entender muito bem aqui como isso se divide. Mesma coisa os meus projects, entendeu? Tem aqui o meu primeiro livro, que eu tô bem adiantado nele, mas ainda é um projeto, ainda tá em execução. Eu sei quando eu vou terminar, mas né, eu vou concluir. Por fim, eu acho que deu pra notar que ambos os métodos são, como eu já falei, princípios fundamentais que vão construir, fundamentar o alicerce necessário para que se torne escalável o acúmulo de informação e conhecimento que você busca. E também como talvez tenha dado para notar, mesmo sendo fundamentais, envolvem muito método por trás, entendeu? Então, eu fortemente recomendo que vocês, de fato, mesmo sendo muito parecidos, comecem com o ACE, né? Porque tudo que você fizer no ACE vai ser totalmente escalável e adaptável para qualquer, né? Nesse caso, no meu caso, o próximo método para Zeta, porque o Daily nada mais é do que o calendário, o Para são os efforts, o Zeta é o Atlas, entendeu? E adicionando camadas ali que não fazem, na minha cabeça não faz sentido você adicionar, né, usar mais camadas sem ter antes usado o que de fato ali funciona dentro disso, entendeu? E assim, eu acho que deu pra, né, explicar bem algumas coisas que eu tava há tempos querendo trazer. E, enfim, me diz aí se você usa algum sistema diferente desses, me recomendem outras opções. Tem uma muito famosa, cara, eu vou achar aqui, é esse do Johnny Decimal. Comecei ele ainda, mas tem muita coisa interessante. Ele cria ali nomenclaturas muito específicas, né, com numerações e por aí vai, que, cara, eu acho esse Digital Garden simplesmente maravilhoso. Eu não sei, direto perco em Digital Gardens. Né, são conteúdos que eu gosto bastante, que eu quero, né, começar a publicar também. Eu quero ter um Digital Garden com a minha Vault, né, até porque tem muita nota que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E se de fato eu achar interessante, eu conseguir aplicar o que eu aprendi aqui, eu também vou estar trazendo. Eu vou concluir esse vídeo recomendando conteúdo para vocês. Como eu citei várias vezes aqui, o Linking Your Thinking do Nick Miller é muito bom, entendeu? Tem muito conteúdo interessantíssimo, assim, para quem quer avançar em gestão de conhecimento. E é claro que eu tenho certeza que vocês já devem conhecer, mas se você não conhece, pelo amor de Deus, entendeu? É a Nicole van der Hoven, eu não sei falar o nome dela, mas é
É simples, cara, isso é o ouro do ouro de gestão de conhecimento. Definitivamente não tem curso pago que entregue tudo que ela entrega aqui nesse canal, entendeu? É bizarramente bom. Fora, né, o Doing in Public, ou basicamente o Fork My Brain, né? Que é basicamente o Digital Garden dela, que tem as notas dela e é muito bom, né? Eu adoro passar mocota aqui, né, lendo o que ela estuda, publica, que vale muito a pena, entendeu? Então, assim, quer consumir conteúdo bom? Assiste Nicole, assiste Linking Our Thinking, acompanha a comunidade no Discord. Tenho certeza que tu vai elevar o nível da sua gestão de conhecimento. Por fim, é isso. Como eu falei, recomendo aí qualquer ideia complementar. E novamente, agradeço a todo mundo que ficou por aqui e aguardem mais vídeos. Valeu!